Olá, zumbilandenses e zumbilandensas! Eu sou Maceió, esse aqui é o Super 8 e hoje, 10 anos após chegar aos cinemas uma produção debochenta sobre o mundo apocalipsos, dominado por seres grotescos decrépitos comedores de carne humana, chega a sua continuação com o mesmo elenco e mesmos realizadores. Então vamos dar aquela analisadinha singela em cima do filme? Vamos sim, bora! Quem nasce em Zumbilândia é zumbilandense, zumbilindiano ou filho de pais negligentes? Zumbi faz cocô? Tem gente que é tão feia que nem precisa de maquiagem pra interpretar zumbi? Tudo isso e muito mais agora. Antes da gente começar, eu tenho um recado do Cambly, que tá patrocinando este vídeo. Pra quem não conhece, o Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online com professores nativos da língua inglesa. No Cambly, você mesmo monta o seu plano de aulas de acordo com a sua disponibilidade e o seu bolso. Você decide quantas aulas quer ter por semana, os dias dessas aulas, a duração, você escolhe também o seu professor. É muita flexibilidade para encaixar direitinho no seu perfil e no seu gosto. E a boa da vez é que vai rolar um sorteio show pimpa no dia 28 de outubro de 2019. O Cambly vai dar 2 planos de aulas de 1 mês com 30 minutos por dia, sendo 5 vezes por semana. É inglês para todo dia da semana, fi. Para concorrer é muito simples, é só inscrever o seu e-mail no link que tá aqui embaixo na descrição. Mas não para por aí não, porque o Cambly também disponibilizou um código para você que assiste ao Super 8 poder testar a plataforma. E você vai ganhar uma aula grátis para poder conhecer o Cambly. Bom, agora dado esse recado, vamos lá começar a nossa análise de Zumbilândia 2. O quarteto serelepe do primeiro filme encontra refúgio para escapar dos mortos-vivos numa humilde residência, a Casa Branca. No entanto, depois de 10 anos, a rotina encheu o saco da Little Rock, que decidiu fugir para se aventurar por aí e quem sabe até conhecer um crush. É então que Wichita, Columbus e Tallahassee partem em mais uma jornada em busca da moça. Definitivamente a franquia Zumbilândia não é mesmo para ser levada a sério, pois apesar dos personagens viverem num mundo de risco, nunca parecem considerar atitudes mais sérias e primordiais que a gente está acostumado a ver em outras franquias do gênero. Coisas como evitar fazer barulho para não atrair zumbis, se preocupar com a escassez de comida e água potável, procurar se recolher num local onde possam fazer uma colheita, evitar locais de grande exposição para não esbarrar em grupos hostis. Nada disso parece importar muito aqui. Pelo contrário, eles fazem barulho mesmo, atiram alopradamente por aí, dirigem carros turbinados barulhentos. Água e comida? Isso nem é cogitado. É como se tivesse comida não perecível de sobra em todos os lugares, porque realmente não parece que sobreviveu muita gente, e quem sobreviveu nem sempre são pessoas com habilidades necessárias para esse tipo de ocasião, mas sim pessoas sem muita inteligência, pessoas pacifistas que se recusam a matar zumbis, o que logo faz a gente se perguntar como essas não foram as primeiras vítimas. Ah, e acima de tudo, todo mundo é sussa, disposto a bater um lero maroto, trocar recursos, trocar conhecimentos, no máximo aquela trambicagem do bem. Desconfiança de que possam ser saqueadores, dominadores, canibais, nem passa de longe na cabeça dos personagens sobreviventes de Zumbilândia. O único risco é por parte dos zumbis e só. Não é à toa que aqui no segundo filme, um dos personagens fica estupefato ao ler uma HQ de The Walking Dead, porque realmente Zumbilândia ao lado dessa série é um passeio no parque. E olha só, não é precisamente isso que a franquia se propõe a ser? O que obviamente não é algo ruim não, pelo contrário. Se o intuito é fazer comédia, a temática pode e deve ser desconstruída mesmo. E qualquer elemento que pudesse ser considerado sério demais poderia comprometer a zoação. Por isso que até as regras que os personagens de Zumbilândia adotam para garantir a sobrevivência deles, eles levam a sério, mas pra gente são levianas, triviais e com o propósito apenas de ser zoeira. E agora, no segundo filme, os realizadores perceberam a força cômica de tais regras e aproveitaram elas ainda mais para fazer piada. Não apenas tem mais discussões em torno da eficácia delas, como em certas ocasiões os próprios letreiros ganharam autonomia para completar a piada. Então não é raro ver os personagens agindo de uma determinada forma sem falar nada e pô, o letreiro aparece explicando o que aconteceu e completando a gag. Ou ainda as discussões são ilustradas pelos letreiros que ganham vida de acordo com o ímpeto e intenção daquelas falas. Se uma regra substitui a outra, aí cai um letreiro por cima do outro. Quando a discussão fica mais calorosa, as letras parecem estar brigando. Quando o argumento é invalidado, o letreiro se quebra e etc e tal, você já entendeu. Mas afinal, qual é o valor disso? Dar ao filme um ar descolado,
ousado, jovem, cool, maneirinho, porreta, porretinha, porretão. Não foi por acaso que o primeiro Zumbilândia se destacou mais em termos de popularidade do que o seu primo de deboche de zumbis Todo Mundo Quase Morto. É natural que o humor tipicamente britânico deste, mais focado em ironias do acaso, no jogo de palavras, em ideias subversivas e flertando com o nonsense característico de Monty Python, tenha menos apelo popular do que o humor zoeiro de Zumbilândia. Um humor bem mais ancorado em estigmas, no sarcasmo, em troca de ofensas. Bom, um ponto em comum é a violência gráfica e o humor mórbido, o que já era de se esperar porque ambos são filmes de terror pra rir. Mas ó, longe de mim querer desmerecer um tipo de humor em detrimento do outro, tá? Até porque cada um tem o seu valor e cada um pode fazer rir tanto quanto o outro. Depende de como cada um é usado e do tipo de humor que mais te agrada. Eu mesmo me peguei rindo alto em vários momentos de Zumbilândia 2. Apenas é um fato que Zumbilândia tem um caráter mais popular e para isso apela mais para um humor mais direto, enquanto Todo Mundo Quase Morto tende a dar mais voltas. O roteiro de Zumbilândia 2 repete a fórmula de road movie do primeiro e até a estrutura é praticamente a mesma. Depois de uma breve introdução, aí o galerei cai na estrada, onde passa por algumas breves aventuras, passam na casa de algum famoso, onde esbarram com alguns sobreviventes e depois vão para um lugar onde acontece um final apoteótico. Ah, Otávio, mas você tá entregando spoilers do filme? Eu estaria, se essa estrutura fosse alguma surpresa, mas repetir o êxito do antecessor não é bem o que a gente chama de surpresa, né? De qualquer forma, o roteiro dessa sequência tem substância o suficiente para usar o mesmo esqueleto do antecessor e, ainda assim, conseguir oferecer uma diversão própria sem parecer comida requentada. Claro, a diferença de 10 anos entre os filmes ajudou um pouco a estabelecer uma nova dinâmica entre os personagens já conhecidos. Mas o acréscimo de alguns novos elementos, novas regras e a presença de novos personagens contribuiu bastante para sacudir as estribeiras do que havia sido estabelecido. E olha, te contar que eu até fiquei surpreso como o roteiro conseguiu arranjar fôlego para fazer graça com a burrice de uma certa personagem, porque é um humor muito óbvio, muito mais do mesmo, sabe como é que é? Mas te contar que funcionou, o que eu acredito que se deve muito à entrega da atriz Zoe Deutch. Ela abraçou o estereótipo com tanto gosto, mas tanto gosto, sem o menor pudor de parecer ridícula, sem medo de exagerar, na verdade se entregando ao exagero mesmo, que conseguiu o feito de dar vida a uma mocoronga assumida e ser genuinamente engraçada. Pelo menos eu achei. Depois você não acha, aí vai ficar dizendo aí. E bom, e já que eu comecei a falar das atuações, eu vou falar dos novos personagens. Gosto muito da imponência da personagem da costumeiramente imponente Rosario Dawson. No entanto, eu achei insuportável o personagem Berkeley. Mas como eu acho que esse era o propósito do filme, então eu acho que o Avan Jogia deve ter mandado bem. Gosto das surpresas que vem com as interpretações de Luke Wilson e Thomas Middleditch, o que rende um conflito de ideias divertido, e é só isso que eu posso dizer. E sobre o elenco antigo, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Emma Stone seguem com suas mesmas características, como se nem tivesse passado 10 anos. Mas ao menos é nítido o quanto a relação entre eles parece muito mais afiada e ácida, mas também mais fraternal. A grande diferença é a personagem da Abigail Breslin. Como ela era uma pivetinha no primeiro filme, uma década faz bastante diferença. Mas o que fizeram aqui com ela deu uma enxatecida na personagem também. Da guria sarcasticamente adorável, ela passou para uma jovem aborrecida, indiferente e que só vive de saco cheio. Sabe aquela cara de nádegas? Pois é. Se não fosse pra causar a primeira virada da história, que leva do primeiro ato pro segundo, eu diria que a personagem dela não faria a menor diferença no filme. Talvez por isso foi uma interpretação sem qualquer entusiasmo, o completo oposto da Zoe Deutch lá que eu falei. Mas se a Little Rock não tá na mesma sintonia que o resto do elenco, isso até que faz sentido dentro da trama. E felizmente o resto da galera tá afinadinha. Ponto pra direção que soube recuperar a divertida dinâmica, conseguindo orquestrar uma nova ainda por cima. E além de se sair muito bem novamente na comédia, a direção de Ruben Fleischer certamente conseguiu ir além do que já tinha apresentado em relação à ação. E olha que já tinha sido maneiro pra caboches. Mas agora sua condução parece ainda mais solta, mais livre pra zoar e brincar e aprontar. São planos bem compostos, uma montagem comportada permitindo que a ação seja compreendida, uso esperto de câmeras lentas e um plano sequência de deixar a gente de boca aberta. Tá certo que o orçamento ajudou aqui, até porque agora o filme custou quase o dobro do anterior, 42 milhões contra cerca de 24 milhões de dólares, mas certamente não foi o único motivo não, já que ele teve um orçamento ainda mais elástico em Venom, 100 milhões de dólares, e lá parece que o capricho dele sumiu.
Então, se eu tivesse que chutar, eu diria que foi inspiração, que ele estava em bons dias, liberdade criativa, sem aquele dedo forte do estúdio e uma equipe mais bem entrosada. E, sei lá, de repente ele se diverte mais com Zumbilândia. Pois bem, Zumbilândia Atire Duas Vezes supera, então, o anterior? É uma pergunta capciosa, uma pergunta difícil. Porque a resposta é não e sim. Não porque o primeiro filme se favorece com a novidade e tem a questão do elemento surpresa da gente não fazer a menor ideia de pra onde o filme tá indo. Então, como esse filme percorre caminhos parecidos, acaba perdendo nesse ponto. Por outro lado, por mais que o esqueleto do roteiro não seja mais original, essa continuação preenche os seus espaços com situações específicas suficientemente diferentes e se sai muito bem com toda a zombação que faz, inclusive em cima do primeiro filme. E se brincar, a trama talvez até tenha mais substância do que antes, o que pode deixar o filme mais apetitoso para muita gente. Eu tô em dúvida, eu precisaria rever o primeiro, mas eu acredito que aconteceu comigo. E esta é a minha reaction ao filme. Serviço de utilidade pública. Tem duas cenas nos créditos. Uma no meio, que é até meio extensa, e uma no finalzinho, que vale pela piada. E agora só lembrando para você concorrer ao sorteio que vai dar uma aula de inglês grátis no Cambly, sendo 5 aulas por semana de meia hora cada. O link tá aqui embaixo na descrição. E se você quiser testar o Cambly, é só fazer o cadastro usando esse código aqui e você vai ganhar uma aula grátis. Ho, ho, write it in. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato. Obrigado, até a próxima.